Começando então a nossa mega revisão. Questão 33 da Unicamp. 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Perceba que a posição das pessoas importa. Quando a ordem importa, vou até escrever aqui. Quando a ordem importa, a gente vai usar o princípio. Não. Longe. Coloca para gravar, por favor. Ah, claro. Obrigada. Por nada. Vamos lá. Na verdade, eu já estou gravando. Mas vamos lá. Olha lá, ó. Então, a gente vai usar o princípio multiplicativo. Então, a gente vai usar o princípio multiplicativo. Então, ó, a gente vai só multiplicar as possibilidades. São 5 pessoas. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar em todas as possibilidades. Todas as possibilidades. E vamos pensar nas 5 pessoas como? Vamos pensar que A e B não querem ficar juntas. Mas perceba que tem 2 possibilidades apenas. Ou elas estão juntas, ou elas estão separadas. Essas seriam as 2 possibilidades. Ou elas estão juntas, ou elas estão separadas. Então pensa, como eu quero calcular o número de possibilidades das pessoas separadas, como eu quero calcular o número de possibilidades das pessoas separadas, o que eu faço? Calculo todas e tiro as possibilidades de elas juntas. Então vamos lá, ó. Todas as possibilidades em probabilidade, todas as possibilidades em análise combinatória seria 5 fatorial. Seria todos os arranjos possíveis, as posições possíveis das 5 se colocarem. Dessas eu vou retirar essa daqui. Seria A e B juntas. Então, aqui ó, teria 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 4 fatorial vezes, pode ser AB e BA, vezes fatorial. Então, 5 fatorial resulta em 120, menos 4 fatorial, que dá 24, vezes 2. 24 vezes 2 dá 48. Portanto, isso aqui seria a mesma coisa que 120 menos 48. E 120 menos 48 resultará em 72 possibilidades, correspondendo então à alternativa B. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim, vamos ver aí o que o pessoal está achando. Vamos lá. O pessoal está meio mais tranquilo hoje, mais tímido. Então vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá, essa questão é bem interessante, hein? Antes de a gente começar, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês. Afinal, a revisão é para isso mesmo. Então, olha lá. Seguinte, quando a gente tem um triângulo retângulo,
Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem que pensar na possibilidade, num triângulo retângulo, de lado A, B e C, e o ângulo alfa, a gente tem que pensar na possibilidade de usar as razões trigonométricas, cujas principais são o seno, que é cateto oposto por hipotenusa, no caso, B sobre A, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, no caso, C sobre A, e a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C. Além disso, a gente tem as razões trigonométricas auxiliares, além essas são as principais, né? Algumas são auxiliares aí que pode aparecer e pode te pegar de surpresa. A gente tem a secante. O que é a secante? A secante parece o seno, mas é o inverso do cosseno. Então, ó, secante parece o seno, mas é o inverso do cosseno. Então, o cosseno é C sobre A. O inverso é A sobre C. Esta seria a secante. E a cossecante? A cossecante parece o cosseno, mas é o inverso do seno. O inverso do seno seria A sobre B. Se o seno é B sobre A, o inverso é A sobre B. E, finalmente, a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente. O inverso da tangente, então, seria C sobre B. Então, esse seria o inverso da tangente. Então, tem a secante, a cossecante e a cotangente. Isso tudo se o triângulo for retângulo. Agora vem, e se for um triângulo qualquer? Então, a gente vai dar preferência sempre para encontrar triângulos retângulos para fazer mais rápido, né? E num triângulo qualquer? Num triângulo qualquer, aí a gente se divide em duas possibilidades. Duas possibilidades. Vamos supor que nesse triângulo qualquer, ele te dê 3 lados e um ângulo. Se ele te der 3 lados e um ângulo, você vai usar a lei dos cossenos. Se tiver um único ângulo, você vai usar a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos diz o seguinte: a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc vezes o cosseno de alfa. A gente costuma dizer o seguinte: quem comanda o lado oposto ao ângulo, a quadrado, lembra do pitch? Lembra do pitch, ó, parece o Pitágoras, tá vendo? Lembra do pitch? Menos 2 repeat, menos 2 repete o B e o C, menos 2 repeat, e multiplica pelo cosseno. Então, quem comanda o lado oposto ao ângulo, tum, tum, lembra do pitch? Tum, tum, menos 2 repeat, tum, tum, e multiplica, tum, tum, pelo cosseno. Tum, tum, tum. Então, isso se tiver um ângulo no triângulo. Agora vem, e se tiver dois ângulos no triângulo? Caso haja dois ângulos no triângulo, por exemplo, vou colocar aqui um triângulo qualquer, beleza? CA e B. Só que agora eu darei aqui o ângulo alfa e aqui o ângulo beta. Então, seria o ângulo alfa e o ângulo beta. Então, como a gente pode fazer? A gente faz o seguinte: A por seno alfa, A dividido por seno alfa, é igual a B dividido por seno beta. B dividido por seno beta. Esta seria a lei dos senos. Bem, então, a gente tem a lei dos cossenos e a lei dos senos. Bom, falado tudo isso, vamos agora para as questões, então. Olha lá, ó. Estão 116. No triângulo ABC, exibido na figura a seguir, AD é a bissetriz do ângulo interno A. Ou seja, vai dividir o ângulo ao meio. Então,
Se aqui mede alfa, aqui também vai medir alfa. Beleza? Alfa e alfa bissetriz divide o ângulo ao meio. E AD é congruente a BD. O ângulo interno A, o autor quer o ângulo interno A. Então, ele vai querer saber quanto vale 2α. Vamos pensar aqui um pouco. Ele fala o seguinte, que AD seria esta medida aqui. AD é igual a DB. AD é igual a DB. Esses dois ângulos são congruentes. Então, pensa comigo. Se esse ângulo aqui é alfa, esse triângulo é isósceles. Esse lado é igual a esse. Se esse ângulo for alfa, esse ângulo aqui também será alfa. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, alfa mais alfa. Alfa mais alfa dará 2α. Se você olhar agora para esse triângulo aqui, ó, se você olhar para esse triângulo aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos dará 180 graus. Então, quer dizer que alfa mais 60 mais 2α é igual a 180 graus. Passa os 60 graus para lá, então nós teremos 3α é igual a 120 graus. Passa o 3 dividindo, alfa, então, 120 dividido por 3 vai dar 40 graus. Alfa é 40 graus, só que o ângulo A mede 2α. Então, o ângulo A seria 2 vezes 40 graus. Então, o ângulo A é igual a 80 graus. Portanto, o A seria igual a 80 graus, que corresponde à alternativa C. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Olá, a Isabela achou fácil. Média por causa da interpretação aí, a Maria Luísa. Realmente, ó, a interpretação é puxada aí, bem puxada. Vamos lá, vamos continuar então. Gente, se você, olha lá também, o João Pedro Pisa aí dando a sua opinião, dizendo que é média. Gente, qualquer tópico aí que você queira que eu revise, basta colocar aí no chat e eu posso revisar para você, tá bom? Caso contrário, a gente vai seguindo com a revisão proposta pelo material. Vamos agora fazer a questão 119. A questão 119 envolve a relação fundamental. A relação fundamental diz o seguinte, que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado deste ângulo será igual a 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. É uma relação que veio do teorema de Pitágoras. Olha só, então, a questão da Unicamp. Fala o seguinte, seja x, vou mudar de cor aqui, olha lá, seja x um número real, tal que seno de x mais cosseno de x é igual a 0,2. Logo, módulo de seno x menos cosseno x é igual a... Então, vamos lá. Gente, se seno x mais cosseno x é igual a 0,2, então eu poderia dizer o seguinte, que o seno x é igual a 0,2 menos o cosseno x.
Esse seria o seno x. É igual a 0,2 menos cosseno x. E eu tenho também a relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno de x é 0,2 menos cosseno x. Então, aqui vai ficar assim, ó, 0,2 menos cosseno x. Está tudo em função do cosseno x. 0,2 menos cosseno x ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso é igual a 1. E daqui vem o seguinte, ó. Se a gente elevar ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, vai dar 0,04, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 0,4 cosseno x, mais o quadrado do segundo, que é o cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui, ó, seria o quadrado da diferença, beleza? Mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso é igual a 1. Se a gente somar, então, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, resulta em 2 cosseno ao quadrado de x menos 0,4 cosseno x. Aí, ó, dá para passar o 1 para o lado de lá. Se eu passar o 1 para o lado de lá, vai ficar 0,04 menos 1, que vai dar menos 0,96. Tudo isso é igual a zero. Nossa, fazer conta com vírgula é trash, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, então, para eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula, eu vou multiplicar todo mundo por 100. Será que vai ficar pior? Vamos ver. Vai ficar, então, 200 cosseno ao quadrado de x menos 40 cosseno x menos 40 cosseno x menos 96 é igual a zero. Ó, essa equação dá para simplificar, hein? Vamos dividir por 40, não dá. Por 4, 80 mais 16. Por 4, eu vou dividir todo mundo por 4. Então, se eu dividir por 4, todo mundo por 4. Vai ajudar. 200 dividido por 4 vai dar 50, cosseno ao quadrado de x, menos 40 por 4 dá 10, cosseno x. 96 dividido por 4 é 80 mais 16, portanto, vai dar 24. 80 mais 4 vezes 4, 16, isso. Então, dá 24. É igual a zero. Dá para dividir por 2, hein? Dá para dividir por 2. Vou dividir por 2. É para ficar menos complicada aqui a conta. Já está ficando, né? Já está complicado. Ó, dividindo por 2 vai dar 25 cosseno ao quadrado de x menos 5 cosseno x menos 24 por 2 dá 12. Tudo isso igual a zero. Ótimo. Agora a gente vai resolver isso aqui. Resolvendo, então, vamos calcular o discriminante, é uma equação de segundo grau, né? Em que o A é 25, o B é menos 5 e o C é menos 12. Então, discriminante é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes 25, vezes menos 12.
Então, o discriminante seria igual. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos com menos dá mais 1.200. Portanto, o discriminante será igual a 1.225. Certo? Então, ó, o cosseno de x será igual a menos o b dá 5, mais ou menos raiz de 1.225, cara, é alguma coisa que termina com 5, né? Dá 35. Então, dá 5 mais ou menos 35 sobre 2 vezes o A. 2 vezes 25 dá 50. Então, quer dizer que o cosseno de x, 5 mais 35 dá 40 sobre 50, que é igual a 4/5. E cosseno de x, 5 menos 35, nesse caso, vai dar menos 30 sobre 50, que resulta em menos 3/5. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma razão trigonométrica, na verdade, eu tenho todas, certo? Na verdade, eu tenho todas. Mas o autor falou, ó, seno de x mais cosseno x é 0,2. Então, vamos pensar, ó, nesse caso aqui, ó, dará 0,8, que é 4/5. Então, ó, como é 4/5, quer dizer, então, que, vamos pensar aqui, se o cosseno de x for igual a 0,8, quanto valerá o seno de x? O seno de x valerá 0,2 menos 0,8. E 0,2 menos 0,8 dá menos 0,6. Se dá menos 0,6, o módulo de seno x. Então, vamos lá, a pergunta é, o módulo de seno x menos cosseno x. Então, vamos lá, o seno x é menos 0,6, portanto, vai ficar menos 0,6 menos 0,8. Então, vai dar menos 1,4 em módulo. E menos 1,4 em módulo resulta em 1,4. Então, 1,4 já tem aí a alternativa D. Mas vamos ver a outra possibilidade aqui, ó. Cosseno de x menos 3/5 é a mesma coisa que menos 0,6. Se o cosseno de x for igual a menos 0,6, a soma tem que dar 0,2. Então, nesse caso, o seno de x seria igual a 0,8. Então, o módulo de seno x menos cosseno x seria igual ao módulo de seno x é 0,8 menos cosseno x, que dá menos 0,6. Então, vai ficar 0,8 mais 1,6. Vai ficar igual a 0,8 mais 1,6. Ou mais 0,6. Deixa eu apagar aqui para fazer bonitinho.
0,8 mais 0,6. Então, vai dar módulo de 1,4. E módulo de 1,4 é 1,4. Então, perceba que, independente da possibilidade, nas duas possibilidades vai dar o mesmo resultado, correspondente à alternativa D. Essa questão já é mais técnica, né? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver o que o pessoal está achando aí. Vamos lá, vamos ver a opinião pessoal. Trabalhosa, realmente é bem trabalhosa. O autor judiou aí na parte algébrica, né? O autor judiou na parte algébrica. Olha lá, a Maria Luísa achou difícil. Realmente é uma questão que tem a sua dificuldade. Vamos lá, então. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, a próxima questão, então, será a questão de número 120. Questão de número 120. O tópico abordado aqui já foi falado anteriormente. Fala o seguinte: a figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a BC. Vamos lá, ó. O AB, a medida de AB, seria esse segmento vermelho, é igual à medida de BC. Seria igual à medida de BC. E AD é a altura de comprimento H. AD é a altura de comprimento H. A altura sempre forma ângulo de 90 graus com o lado oposto. A pergunta é: a área do triângulo ABC. Perceba que as alternativas estão todas em função de H. Então, preciso encontrar ABC em função de H. Olha só, gente. Vamos supor que esse lado BC eu vou chamar de L. Portanto, o AB também mede L. Veja, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso achar o H em função de L. Como? Utilizando o seno de 30. Ó, seno de 30. O que é o seno? Cateto oposto por hipotenusa. H por L. Seno de 30, então é H por L. O seno de 30 dá meio. Então, meio é H por L. Então, quer dizer que o L é igual a 2H. Tudo bem? Então, o L é igual a 2H. Se L é igual a 2H, então a gente tem aqui, ó, a área do triângulo. Como a gente vai fazer a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área A do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Não se esqueça de dividir por 2, hein, gente? Então, a área será igual à base. A base é o BC, mede L. A altura H sobre 2. Só que o L vale 2H. Se o L vale 2H, então eu terei 2H, que é o L, vezes H dividido por
2 dá para cancelar, portanto, a área seria igual a h², que corresponde à alternativa A. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver o que vocês estão achando dessas questões. Vamos ver o pessoal. O pessoal não está se manifestando. Então, vamos lá. Vamos fazer a questão de número. Deixa eu ver aqui. Acho que todo mundo copiou. Gente, lembrando, se tiver qualquer tópico aí, a questão de número 127 agora, da FUVEST de 2020, aí, questão super recente, fala o seguinte, olha só, um objeto é formado por 4 hastes rígidas, conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. Beleza. A cada configuração deste objeto, associa-se θ à medida do menor ângulo interno do paralelogramo. Aqui está o θ. A área da região delimitada pelo paralelogramo, quando θ é igual a 90 graus, é igual a A. 90 graus é igual a A. Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A sobre 2, o valor de θ é necessariamente igual a... bem interessante aqui, hein? Ele está falando o seguinte, que esta área mede A. E ele quer saber qual é o valor de θ para que a área seja A sobre 2. Vamos tentar, então. Vamos chamar aqui o lado menor de A minúsculo. Será que não vai confundir? Vamos chamar de B, então. Ó. O lado menor vamos chamar de B minúsculo. E o lado maior de C. Então, ó, como é uma articulação, você concorda comigo que aqui o lado não mudou. Aqui é B e aqui é C. A gente só mudou a área. Só mudou a área. Ok. Se a gente calcular, então, a área disso aqui, nós teríamos o seguinte, ó. A área A é igual a área do retângulo, ou seja, B vezes C. Já a área desse paralelogramo, como a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular a altura, porque a área do paralelogramo é base vezes a altura. Só que a altura não está aqui, ó. A altura seria essa aqui, ó. H. Essa seria a altura. Se a gente calcular aqui, ó, o seno de θ, o seno de θ é cateto oposto por hipotenusa. Então, seria H dividido por B. Cateto oposto por hipotenusa. H sobre B. Então, quer dizer que B seno θ é igual a H. Então, ó, a área do paralelogramo seria base vezes altura. No caso, então, é C vezes H. Só que o H é B seno θ.
Então, a área do paralelogramo é C vezes B seno θ. E o autor disse que a área do paralelogramo é A sobre 2. Portanto, aqui será A sobre 2, que é a área do paralelogramo, B vezes C, ou C vezes B é a mesma coisa, é a área A vezes o seno θ. Dá para cancelar o A com A, então quer dizer que o seno de θ é igual a meio. Se o seno de θ é igual a meio, então quer dizer que o seno de θ é igual ao seno de 30. E seno de θ é igual ao seno de 30, então o θ é igual a 30 graus. Θ é igual a 30 graus, corresponde à alternativa C. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? O pessoal já não... FUVEST 2020, hein? Uma questão da FUVEST do ano passado. Olá, o meu grande amigo João Pedro Pisa aí achou média. É, minha gente. Cada questão tem a sua dificuldade aí. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos continuar. Só questões complicadinhas hoje, hein? Rapaz, FUVEST 2020 também. Essa questão misturava inglês com matemática. Então, vamos lá, Gente, eu não vou falar em inglês, tá? Eu vou falar em português. Ele fala o seguinte, o ponto A é 2 vezes mais distante do ponto C do que do ponto B de A. Se a distância do ponto B até o ponto C é 5 polegadas, qual é a distância entre o ponto A e o ponto C? Beleza. Aí ele fala aqui uma coisa que não importa muito. As possíveis soluções em polegadas para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão numa mesma reta, então o autor está dizendo que A, B e C estão numa mesma reta. Bom, se A, B e C estão numa mesma reta, a gente poderia dizer o seguinte, existe o seguinte arranjo. Ele fala o seguinte, o ponto A é 2 vezes mais distante do ponto C, é 2 vezes mais distante do ponto C do que do ponto B. Então, quer dizer, aqui é o ponto B. Então, vamos lá, Vamos supor que de A até B meça X. Ele fala que A é 2 vezes mais distante do C do que do ponto B. Portanto, de A até C é 2x, enquanto que de A até B é x. E ele falou que de B até C, essa medida aqui, vale 5 polegadas. Então, de B até C vale 5. Ele quer qual é a distância do ponto A até o ponto C.
Então, nesse caso, a distância de A até o ponto C seria igual a 2x. Então, de A até C seria 2 vezes 5. Portanto, de A até C seria igual a 10. Beleza? Então, a distância de A até C vai ser igual a 10. Mas existe também aqui uma outra possibilidade. Qual seria a outra possibilidade? Poderia ser isso aqui, ó. Tem o A e o C. E o B poderia estar aqui. Então, vamos lá, ó. A distância de A é 2 vezes do ponto C até o ponto B. Então, vamos lá, ó. Então, a distância de C até B é x. Então, a distância de A até C é 2 vezes do ponto B até C. Então, do A até C. Vai ser 2 vezes, portanto, 2x. Beleza? Aí ele fala de B até o ponto C. De B. Opa. Tá certo, tá certo. De B, vamos ver. De B até o ponto C é 5 polegadas. De B até C. Então, vamos lá, de B até C, 5 polegadas. E A até C vai ser 10. Ué, alguma coisa que eu interpretei errado aqui, peraí. Do ponto A, o ponto A é 2 vezes a distância do ponto C até o ponto B. Do ponto B é de A. Então, do ponto B até A, do ponto B até A é 2 vezes do B até, e do B até C é 5. Do B até C é 5 polegadas. B até C é 5. Ué, ficou igual, parece? Eu acho que eu escrevi errado aqui, hein? O ponto A é 2 vezes a distância do ponto C até B. Peraí. Desenhei alguma coisa errada aqui. Vou fazer de novo. Deixa eu ver, esse aqui é o outro arranjo. Aqui tá tudo bem. Acho que na interpretação aqui eu me enganei. Vamos lá. O ponto A é 2 vezes mais distante do ponto C do que do ponto B. Ponto A é 2 vezes mais distante do ponto B. O ponto A é 2 vezes mais distante do ponto. É 2 vezes mais distante do ponto C do que do ponto B é de A. Então, pera lá. É aqui, tem uma interpretação mesmo. Deixa eu pensar. Aqui está o B e aqui está o C. O A é 2 vezes mais distante do ponto C do que do ponto B de A. Então, pera lá. Não, então aqui não, esse arranjo não existe. Esse arranjo não existe. Seria esse arranjo aqui, ó. Desculpa, gente, ó. Esse aqui não existe. Aqui é A e aqui é C. Agora sim, caso contrário, não ia existir. Então, ó, o a distância de A até B é x. E de A até C seria 2x. Vamos lá. Se a distância de B até C, se a distância de B até C é 5, então aqui, ó, a distância de B até C
Seria essa distância aqui, ó. Daqui até aqui é 5. Então, quer dizer que 3x é igual a 5. Então, x é igual a 5 terços. Só que o autor ele quer a distância de A até C. E de A até C é 2x. Se A até C é 2x, então a distância de A até C é 2 vezes 5 sobre 3. Então, AC seria igual a 10 sobre 3. Então, seria 10 e 10 sobre 3. 10 e 10 sobre 3. Estas seriam as duas possibilidades. Não existe a outra. A outra ali eu até tentei fazer, mas realmente não existe, né? Então, 10 e 5, 10 terços seria a alternativa A. Aqui o autor judiou, hein? E aí, gente, e vocês? O que vocês acharam? Olha lá, o Daniel já tinha colocado aqui, ó. Não é fácil assim, ó. Difícil, ó. Cara, realmente é difícil. Tem um arranjo aqui que não existe, né? Mais um arranjo com A no meio. Aí sim, o meu grande amigo Daniel Simon, ou Simon, respondeu aí. Estava ajudando a gente. Vamos lá. E esse é difícil, hein? A minha grande amiga Isabela Souza. Não é tão fácil assim, não. Isso aí, respeitando aí os exercícios. Vamos para o próximo, então, gente. Vamos lá. A próxima questão. Ixi. Mais uma da FUVEST de 2020. Uma questão da FUVEST de 2020, que fala sobre equação de circunferência. Eu queria fazer uma breve revisão, bem breve mesmo, o que é uma equação de circunferência. Gente, uma circunferência seria o conjunto de pontos equidistantes de um único ponto. É isso que é uma equação de circunferência. É o conjunto de pontos equidistantes de um único ponto. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, o x do centro. Tem material que chama x do centro mesmo. E y do centro. Tem material que chama de A e de B. E a gente tem também na circunferência o raio, que fica aqui. E aqui a gente tem um ponto da circunferência. Um ponto x e y da circunferência. Gente, a equação de circunferência na FUVEST, certeza que vai cair. Beleza? Então, a equação da circunferência na FUVEST, certeza aí que vai cair. Então, ó, esse triângulo que eu destaquei aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso fazer um Pitágoras, ó. Sabendo essa medida, seria x menos o x do centro, e esta medida aqui seria y menos o y do centro. Então, se eu fizer o Pitágoras, aí eu obtenho a equação da circunferência. Que certeza que vai cair na FUVEST, tá? Pode marcar aí, equação de circunferência na FUVEST. Certeza. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Isto seria a equação da circunferência. Quando você abre a equação da circunferência, vai ficar x quadrado mais y quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes x, menos 2 vezes o y do centro vezes y, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, é igual a zero. E essa daqui é a equação
geral da circunferência. Equação geral da circunferência. Então vamos lá, ó. Vamos dar uma lida aqui nessa questão. O ponto x e y do plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante dos eixos x e y e pertence ao círculo de equação x² mais y² menos 2x menos 6y mais 2 é igual a zero. É correto afirmar que F é, então, ó, pertence, ele é equidistante do x e o y e pertence a essa circunferência aqui. Então, eu preciso saber dessa circunferência quais pontos ao mesmo tempo equidistam do x e do y. Olha só, equidista do x e do y, os pontos que equidistam do x e do y seriam os seguintes. Vamos lá então, ó. Quando x for igual a y, ou quando y for igual a x, perceba que qualquer ponto aqui, ó, ele é equidista do x e do y. A maioria dos alunos lá no dia só enxergou essa possibilidade, mas existe uma outra possibilidade do y e do x ser equidistante dos eixos. Seria... Nossa, que reta, hein? Vai, vamos caprichar aqui. Já está até prontinho aqui. Então, ó, existe essa outra possibilidade aqui. O que representa esta outra possibilidade? Esta possibilidade seria o y igual a menos x. Tudo bem? Então, o y igual a menos x. Então, o ponto que intercepta interceptar aí a circunferência e o y igual a x, é claro que eu desenhei a circunferência aleatoriamente aqui, né? Nesse caso aqui teria 4 pontos, mas a circunferência ela não tem centro no 0, 0. Ó, dá para ver aqui que ela não tem centro no 0, 0. Então, só para você ter uma ideia. Mas aonde ela se interceptar, os valores serão iguais. Os valores serão iguais. Então, o que eu vou fazer para resolver? Eu vou pegar o y igual a x, vou pegar o y igual a x e vou colocar nessa equação aqui. Quando eu coloco o y igual a x nessa equação, eu vou obter o seguinte. Vai ficar assim, ó. Vai ficar x² mais o y é igual a x mais x² menos 2x menos 6. O y é igual a x menos 6x mais 2 é igual a zero. X² mais x² dará 2x² menos 8x mais 2 é igual a zero. Dá para dividir essa equação de segundo grau tudo por 2. Se eu dividir tudo por 2, eu obterei o seguinte. X² menos 4x mais 1 é igual a zero. Soma dá 4, produto dá 1. Não estou conseguindo achar os números, não. Vamos fazer por discriminante. Discriminante igual b², portanto, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, o discriminante é igual a 16
menos 4. O discriminante é igual a 16 menos 4, dá 12. Então, a raiz do discriminante dará 2 raiz de 3. Raiz do discriminante dará 2 raiz de 3. Beleza? O x, então, será igual a menos b. Vamos por direto, né? Vamos lá. Menos o b. O b vale menos 4. Então, menos 4. Mais ou menos raiz de 12, que é 2 raiz de 3. Sobre 2 vezes o a. O a vale 1. Então, 2. Assim, o x será igual. O x será igual a 4 mais ou menos 2 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. O x, então, será igual. Aqui dá para colocar o 2 em evidência em cima. Vai dar 2 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Dá para cancelar, a parte algébrica aqui é puxada. Então, x seria igual a 2 mais raiz de 3, ou x é igual a 2 menos raiz de 3. No caso, se x for 2 mais raiz de 3, então y será igual a 2 mais raiz de 3. Por quê? Porque o x é igual a y. E aqui, ó, se x é 2 menos raiz de 3, o y também será 2 menos raiz de 3. Portanto, os pontos de interseção seriam 2 mais raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. E aqui seria 2 menos raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Então, já encontrei, ó, 2 pontos de interseção. Vamos ver se a circunferência intercepta a outra reta. Ó, se você só lembrasse dessa possibilidade vermelha, você teria a alternativa C te esperando aqui. Só que tem que lembrar da outra possibilidade, que é a possibilidade azul. Na possibilidade azul, eu troco o y por menos x. Então, vai ficar assim, ó. A equação da reta vai ficar x quadrado mais y quadrado. O y é menos x. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos 2x, menos 6 vezes o y. O y é menos x, mais 2. Tudo isso é igual a zero. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar x quadrado mais x quadrado menos 2x mais 6x mais 2 é igual a zero. X quadrado mais x quadrado resulta em 2x quadrado. 6x menos 2x dá mais 4x. Tudo isso mais 2 é igual a zero. Dá para eu dividir todo mundo aqui por 2. Se eu dividir todo mundo aqui por 2, eu obterei o seguinte. X quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. Perceba que esse cara aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Então, ele é x mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais o quadrado segundo. Se você não enxergasse, basta você calcular o discriminante, vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Se x mais 1 é igual a zero, então x é igual a menos 1. Beleza? X é igual a menos 1. Se x é igual a menos 1, lembra que o y é igual a menos x? Então, y é igual a 1. Portanto, esse ponto seria o ponto menos 1 e 1. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Ó. Então, existem 3 pontos de interseção. Então, vamos lá, vamos olhar para as alternativas. As alternativas diz: existem exatamente 3 pontos, né? A única que diz isso. Sendo 2 no primeiro quadrante e outro no segundo quadrante. Vamos ver. Ó, em que quadrante está esse carinha aqui? Ó? Esse cara está no primeiro quadrante. Aqui está no primeiro quadrante. Esse aqui está no terceiro quadrante. 2 menos raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Então quer dizer que esse número é positivo. Esse cara também está no primeiro quadrante. Se o x é negativo e o y é positivo, então aqui tem o y e aqui é o x. Então aqui é o primeiro quadrante e aqui é o segundo. Então, ó, x negativo e y positivo. Corresponde ao segundo quadrante, beleza? Como a gente está na revisão, esse é o terceiro quadrante, esse é o quarto quadrante. Sempre vai fazer no sentido anti-horário, tá? Começa aqui o primeiro e você vai numerando no sentido anti-horário. Então, 2 no primeiro e 1 no segundo quadrante. Vamos ver o que ele fala. Exatamente 3,2 no primeiro e outro no segundo quadrante, certinho. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Equação de circunferência na FUVEST, certeza que vai cair, viu? Pode escrever aí. Meu grande amigo João Pedro Pisa já falou aí, deu a sua opinião, falou difícil. Maria Luísa também falou complicada. As questões da FUVEST são bem abstratas, o autor judia mesmo. Olá, o meu grande amigo Vitor, falando difícil também. Ô, Vitor, vamos ver se a gente faz a UFPR esse ano de novo, hein? Vamos ver se eu resolvo a UFPR aí pra galera. Mas esse ano eu vou gravar mais questões. Vou gravar o Rio de Janeiro também, vou começar a gravar a questão do Rio de Janeiro. Vamos que vamos. Então, acho que o pessoal já copiou, a aula está sendo gravada. Então, gente, qualquer tópico aí que você queira que a gente... Gente, infelizmente, ó, essa aula está na parte de paralelepípedo, que é a parte minha. Tem que usar soma de PA aí. E vou relembrar vocês como é que faz uma soma de PA. Soma de PA, gente. Então, deixa eu lembrar vocês. Quando eu tenho os números em ordem ou em tabuada, eles já estão em PA. 1, 2, 3, a tabuada do 1. Então, vamos lá, ó. Uma PA, o que acontece? Lembrando que essa aqui é a matéria da minha outra colega, longe de mim aí, ó. Mas só para te lembrar o raciocínio da PA. Se eu somar o primeiro com o último, dá 101. O segundo com o penúltimo dá 101. E o terceiro com o antepenúltimo dará também 101. Beleza? Então, olha só. O autor quer saber quanto vale a soma da PA. Quanto vale a soma da PA? Você pode fazer da seguinte maneira. A soma da PA, como a gente faz?
a soma dos n primeiros termos da PA. A gente vai somar o primeiro mais o último, ou seja, é A1 mais AN, e multiplicar isso por quantas vezes? O número de termos dividido por 2. A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, é o primeiro mais o último vezes o número de termos divididos por 2. Vamos, então, para a questão da FUVEST. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com o formato de um paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 por 50. Então, ó, todos aqui têm dimensão 20 por 50. E a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os outros degraus é sempre 10 centímetros. Se essa escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a... Gente, é o seguinte, vamos calcular o volume só do primeiro degrau, só desse degrau aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó. Primeiro degrau, ele é um paralelepípedo. E o volume do paralelepípedo seria a multiplicação das 3 dimensões. Então, vai dar 50 vezes 10 vezes 20. Vamos lá, ó. A soma será igual a 50 vezes 10 vezes, ou até melhor, ó, vou colocar assim, 50 vezes 20, 50 vezes 20 vezes 10. Então, vai dar 50 vezes 20 vezes 10. O segundo degrau seria este degrau aqui, ó. Este degrau verde. Esse seria o segundo degrau. A diferença aqui, o que é? É que aumentou exatamente um degrau. Aumentou exatamente um degrau. Então, seria a soma desse degrau, aliás, o volume desse degrau, seria 50 vezes 20 vezes 50 vezes 20 vezes 20. Né? Por quê? Porque a altura agora é 10 mais 10, ou seja, a altura será 20. Então, mudou a altura. E assim vai. Vamos continuar. O próximo degrau seria este aqui, ó. Opa, estou invadindo. O próximo degrau seria este degrau aqui. Este degrau, o que acontece com ele? Este degrau, o volume seria equivalente a 50 vezes 20 vezes 30. Então, olha só. Isso aqui é uma PA, ó. Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3. Perceba que no A1, ó, vai ser 10 vezes 50 vezes 20. O A2 é 20 vezes 50 vezes 20. O A3 é 30 vezes 50 vezes 20. Então, pergunto a vocês. E o A20? Ora, o A20 vai ser 50 vezes 20 vezes... O A1 é 10, o A2 é 20, o A3 é 30. Então, o A20 vai dar 200. Certo? Basta colocar um zero a mais. Ó. 1, 10, 2, 20, 3, 30, 20, 200.
Beleza? Então, ficou dessa forma aqui. Então, isso aqui é uma PA de 20 termos. Como eu faço a soma dos 20 termos? A soma dos 20 termos seria o primeiro termo mais o último, vezes o número de termos, dividido por 2. A1 mais A20, vezes 20, sobre 2. Então, vamos lá. A soma dos 20 primeiros termos seria igual a 50 vezes 20 vezes 10, vou até deixar assim. 50 vezes 20 dá 1.000. Então, vou colocar aqui 1.000. 1.000 vezes 10, mais 50 vezes 20 dá 1.000. 1.000 vezes 200. 20 dividido por 2 dá 10. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Pensa que o 1.000 é um delicioso morango. Então, a gente tem 1.000, ó, 10 morangos mais 200 morangos. Seria equivalente a 210 morangos. Ou seja, 210 vezes 1.000. Tudo isso vezes 10. Então, a soma dos 20 primeiros termos seria igual a 2.100 vezes 1.000. Ó. Vai dar 2.100 vezes 1.000. Então, vou aumentar mais 3 zeros aqui. Vixe, aí você fala, melou. Melou porque... Mas aqui, ó, atenção às unidades, está tudo em metro cúbico. E o que eu calculei aqui está em centímetros cúbicos. Então, vamos pensar, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro cúbico é igual a 100 centímetros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a, aqui vai dar 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, ó, a cada 1 milhão de centímetros cúbicos eu tenho 1 metro. 1 milhão são 6 zeros, então ó, vamos mandar 6 casinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a soma dos 20 primeiros termos dará 2,1 metros cúbicos, que corresponde à alternativa A. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. O que vocês acharam dessa questão? Gente, soma de PA, soma de PG, sempre cai, tá? Sempre cai. O que vocês acharam aí? Fácil, médio, difícil? Pode digitar FM ou D aí no chat que eu já entendo. Olha lá, ó, meu grande amigo João Pedro Pisa disse média. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Olha lá, a Isabela disse média, o Vitor também disse médio. É, meu amigo. João Pedro Pisa também média. É. Essas questões já são um pouco mais elaboradas, né? Vamos para o próximo, então. Próxima questão. Unicamp 2020. Fala do volume aí de figuras sólidas, que também é campeão de audiência aí, né? Volume de figuras sólidas. Vamos lá. Fala o seguinte, ó. Se um terreno, ou se um tetraedro regular e um cubo têm arestas de superfícies iguais, ou seja, tem a mesma área total.
A razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a... Então, vamos lá, hein? Vamos lá. Um tetraedro. O que é um tetraedro? Um tetraedro é um poliedro de 4 faces. Então, um tetraedro é um poliedro de 4 faces. Vai ficar assim. Esse seria um tetraedro. Vamos supor que a aresta aqui seja T. Todas as arestas meçam T. T de tetraedro. E a gente tem também um cubo. Vou tentar desenhar o cubo aqui, hein, gente? Então, como é que a gente faz? A gente desenha um quadrado. Beleza? Esse quadrado está aqui na frente. Vamos desenhar primeiro as arestas visíveis. Seriam essas daqui. São as arestas visíveis. Agora tem as arestas invisíveis, que são as que você não vê porque elas estão lá atrás. E a gente tem aqui, ó, as arestas do cubo C. Todas as arestas medem C. Beleza? E ele fala, ó, tem superfícies iguais. Então quer dizer que a área total do tetraedro é igual à área total do tetraedro é igual à área total do cubo. A área total do tetraedro. O tetraedro ele é formado por 4 triângulos equiláteros. Então, a área total do tetraedro daria 4 vezes a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Essa seria a área total do tetraedro. E a área total do cubo? A área total do cubo seria 6 vezes a área de um quadrado. Então, 6 vezes c quadrado. O comprimento das arestas do tetraedro dividido pelo comprimento das arestas do cubo. Então, seria o t quadrado sobre c quadrado. Vamos cancelar aqui. Então, vai dar t quadrado sobre c quadrado. Vamos fazer aqui. Vou fazer aqui em cima para ficar melhor. Vai ficar assim. Deixa eu reescrever aqui essa equação. Vai ficar t quadrado vezes raiz de 3 é igual a 6c quadrado. Vou passar o c quadrado para cá, então vai ficar t quadrado sobre c quadrado é igual a 6 sobre raiz de 3. Beleza? Raiz de 3 passei para cá, dividindo. Tira a raiz. Se eu tirar a raiz, lembrando que a raiz do número ao quadrado é igual ao módulo dela. Vai ficar módulo de t sobre o módulo de c é igual. E isto seria a mesma coisa que raiz de 6 sobre raiz da raiz de 3. Então, módulo de t por módulo de c, como ó, é aresta, então é positivo, então vou tirar do módulo já, porque o módulo de uma coisa positiva é ela mesma. Seria igual a raiz de 6, e aqui ó, onde tem o 2, seria a mesma coisa que
raiz quarta de 3. Então, seria isso aqui. Raiz de 6 sobre raiz quarta de 3. Só que não tem nas alternativas. Eu vou ter que racionalizar. Racionalizar é deixar o denominador racional. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar pela raiz quarta de 3 ao cubo. Vai ficar raiz quarta de 3 ao cubo. E aqui, ó, vai ficar raiz quarta de 3 ao cubo também, para eu conseguir completar a potência aqui. Então vai ficar feio, hein? A parte do conceito não é difícil não, a parte algébrica vai ficar igual a raiz de 6 vezes raiz quarta de 27. Rapaz, que coisa louca. Raiz quarta de 27. E aqui embaixo vai ficar raiz quarta de 3 à quarta. Então, T sobre C... Nossa, ó, tá longe, hein? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Então, T sobre C vai ficar igual. T sobre C vai ficar igual. Essa raiz de 6, eu estou pensando, ó, porque tem uns caras aqui com raiz, tem com raiz de 2 e raiz quarta de 2. Só que a raiz quarta de 2 não tem como aparecer. Eu vou arriscar, hein, cara. Estou pensando em colocar a raiz de 6 lá dentro já. E vamos ver o que acontece. Ah, vou colocar. Vamos ver. Vou colocar a raiz de 6 dentro da raiz. Nossa, que coisa louca, filho. Então, ó, vai ficar assim. Raiz quarta de 27. E a raiz de 6, quando eu coloco dentro da raiz quarta, ela fica elevado à quarta. Tudo isso dividido por 3. É módulo de 3, mas o 3 é positivo, então vai ficar assim mesmo. Então, rapaz, acho que o duro é que eu acho que é isso mesmo, viu? Então, quer dizer o seguinte. A parte de álgebra aqui complica demais. T sobre C é igual raiz quarta de 27. Deixa eu te explicar aqui uma coisa, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Raiz quadrada de 6, tudo isso elevado à quarta. Raiz quadrada de 6 elevado à quarta. Seria o que isso? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 6 elevado, ó. Quem está por dentro está por cima, está por fora, está por baixo. É 6 elevado a meio elevado à quarta. Então, vai dar 6, conserva a base e multiplica os expoentes. Elevado a 4 sobre 2. Então, dá 6 elevado ao quadrado. Então, isso tudo vai ser igual a 36. Vezes 36 sobre 3. Cara, esse 3 tem que sumir daqui. Então, eu vou ter que encontrar aqui, ó. 27 é 3 ao cubo. Então, vamos fazer aqui também no cantinho. 27, o que é 27? É 3 vezes 3 vezes 3. E 36? 36 é 6 vezes 6. Ou seja, é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3.
vai dar para tirar um 3 daqui. Então vai ficar assim, ó. Rapaz, P sobre C. E o pior, hein? Nem sei se está certo. É raiz quarta de 27. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. E 36 seria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Tudo isso dividido por 3. Se eu fizer grupinho de 4, eu posso tirar da raiz. Então, esse cara aqui, ó, esse mais esse. Dá um grupinho de 4. Então, tiro da raiz. Então, vai ficar assim, ó. T sobre C é igual a 3 raiz quarta. 3 vezes raiz quarta. Eu deixei um espaço aqui, porque senão parece que é 3 a quarta, viu, gente? Então, vai dar 3 raiz quarta de 2 ao quadrado vezes 3 sobre 3. Dá para cancelar. Então, ficou raiz... Deixa eu ver aqui o que tem de bom. Tá. Ó, o cara ainda deu uma zoada aqui. Então, cancela. Então, vai ficar assim, ó. T sobre C é raiz quarta de 2 ao quadrado vezes raiz quarta de 3. Só que raiz quarta de 2 ao quadrado, eu posso simplificar. E aqui vai dar 2. Então, quer dizer que T sobre C é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz quarta de 3. Raiz de 2 vezes raiz quarta de 3 eu vi lá, hein, cara. Raiz de 2 vezes raiz quarta de 3 corresponde à alternativa C. Vou deixar aqui um pouquinho, porque tem gente que está copiando. E aí, gente, o que vocês acharam dessa? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver. O pessoal está mais tímido. Monstruosa, olha lá, Isabela, minha grande amiga. Isabela Souza. Realmente, aí, ó, a parte técnica nem era tão difícil, mas a parte algébrica, o autor judiou muito, 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 muito. Depende como ele deixa a resposta, né? Se ele deixasse a resposta já assim, né? Assim, ó, aí fica lindo, mas eu quis que você trabalhasse aí todas as possibilidades. Vamos continuar então. Lembrando, se você quiser mais algum. Opa, a questão interdisciplinar aí da Unesp. Aqui, ó, tá falando sobre cilindro. Cilindro a gente teve a aula recentemente, mas vamos retomar aí, né? Ó, um cilindro, gente, o volume do cilindro é sempre a área da base vezes a altura. Então, nesse caso, seria πr quadrado vezes altura. Esse seria o volume do cilindro. E quando você abre o cilindro, você vai obter uma figura aproximadamente assim. Eu queria chamar a atenção de vocês para a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total é igual à área lateral. A área lateral é essa área aqui, que é o comprimento da circunferência vezes a altura. Então, seria 2π vezes R vezes H.
comprimento da circunferência vezes a altura, mais 2 vezes πr ao quadrado. Beleza? Mais 2 vezes πr quadrado. Então, queria retomar o volume do cilindro e a área total com vocês. Vamos lá agora para a questão aqui, ó, da Unesp de 2020, hein? E a Unesp tem mudado, hein? Tem ficado uma prova cada vez mais difícil. Que vai exigir mais de você aí. Ó, com o intuito de formar uma rede de observação de coleta de dados sobre chuvas, um professor de geografia instalou nas escolas em que trabalha instrumentos meteorológicos para recolher e medir a quantidade de água precipitada. Após uma chuva, um aluno verificou que o instrumento registrou 40 mililitros de água em um tubo, no formato de um cilindro com 20 centímetros de diâmetro. Gente, ó, diâmetro é 2 raios, hein? Então quer dizer que 2 raios é igual a 20. Então quer dizer que o raio é 10 centímetros. Beleza? A partir dessas informações, o aluno deve comunicar ao professor que o valor aproximado indicado ele quer o valor aproximado. Então vamos lá, ó. Gente, aqui está tudo em milímetro, né? Então olha só, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Só que esse cara aqui, apesar de ele ter colocado na altura, esse cara não é a altura. Esse aqui é o volume do cilindro, é 40 mililitros. Só que aqui, ó, está em centímetro. Então, gente, ó, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, quer dizer que 40 mililitros é igual a 40 centímetros cúbicos. Então, o volume quer dizer que será 40. O volume será 40, é igual a π vezes o raio. O raio é 10 ao quadrado, vezes a altura. Então, 40 é igual. O π, ó, vamos aproximar para 3. É aproximado mesmo. 3 vezes 10 ao quadrado é 100 vezes h. Então, dá para cancelar esse com esse. Então, vai dar 4 dividido por 30. 4 dividido por 3 dá 1,33333. Então, dividido por 10 dá 0,13333 e assim vai. Essa seria a altura. Lembrando que a altura está em centímetros. Está em centímetros. E o autor quer em milímetros. Então, para eu passar para milímetros, basta andar uma casinha com a vírgula. Então, seria 1,33333 milímetros. E o nome desse aparelho aqui é pluviômetro e não higrômetro. Tem aqui pluviômetro também. Portanto, a alternativa correta, alternativa A. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil? Misturava geografia com matemática.
Vamos ver a opinião aí do pessoal. O pessoal está mais tímido aí, não está participando tanto. Vamos lá, outra questão, hein? Outra questão. Olha só. Questão da FUVEST de 2020, hein? Ó, a menor esfera na qual o paralelepípedo reto retângulo de medidas 7 por 4 por 4 está inscrito tem diâmetro de, então, pera lá, 7 por 4 por 4. Ele está inscrito. Então, quer dizer que tem uma esfera por fora do... Ó, tem uma esfera por fora do paralelepípedo. Vou tentar desenhar o paralelepípedo aqui. Gente, a esfera por fora do paralelepípedo, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar um ponto aqui que vai ficar bem fácil de você enxergar. Se a esfera está escrita por fora do paralelepípedo, eu não vou colocar a esfera aqui, porque senão vai ficar muito poluído aí o desenho, tá? Mas a gente pode perceber, ó, que essa esfera, ela teria o diâmetro equivalente à diagonal do paralelepípedo. Então, o diâmetro da esfera é igual à diagonal. Deixa eu escrever por extenso, que senão não fica claro. Ó, o diâmetro da esfera fica igual a diagonal, tá bom? O diâmetro da esfera fica igual a diagonal. Então, o diâmetro da esfera é 2r. E a diagonal? A diagonal eu não sei, mas olha só. Eu sei o seguinte, que aqui mede 4, vamos lá. Ó. Aqui mede 4 e aqui mede, ó, é 4 por 4 por 7. Então, ó, eu teria que calcular um Pitágoras aqui, 4 por 4, só um Pitágoras aqui com esse lado aqui, ó, que vai dar certo já. Basta eu fazer esse Pitágoras. Ó, tá meio difícil de enxergar? Deixa eu te mostrar aqui. Ó, seria esse triângulo aqui. Vou ficar mais caprichado aí, para você enxergar. Então vai ficar esse triângulo aqui. Beleza? Então eu tenho que calcular essa diagonal. Eu vou fazer com 4 com 7. Vou chamar ela de A. Então eu sei que A quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então A ao quadrado é igual a 49 mais 16. 49 mais 16 vai dar 50, 65. Então, A quadrado é 65. E aí eu vou fazer outro Pitágoras, ó, aqui, ó. Então, ó, outro Pitágoras no triângulo amarelo. Então, vai ficar A quadrado mais 4 ao quadrado é igual ao diâmetro ao quadrado. Então, vamos tentar. O A quadrado é 65. Então, vai dar 65 mais 16 é igual a 2r ao quadrado. 65 mais 16 vai dar 70, 81.
Então, 81 é igual a 2R ao quadrado. Tira a raiz, 65 mais esse 70, 81, tá certo. Dá para tirar a raiz aqui. Raiz de 81 dá 9. 9, então, é igual a 2R. O autor quer o diâmetro. A menor esfera está inscrito, tem diâmetro. O diâmetro é 2R. Então, o diâmetro é igual a 9, que corresponde à alternativa A. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? O pessoal está mais tranquilo agora, está mais relaxado. Nem estão participando tanto assim. Olá, o pessoal disse médio, a Maria Luísa médio, o João Pedro médio. É, meu amigo. Vamos lá então, hein? Vamos lá. Vamos para a próxima. O Vitor Mariano também médio. Vamos para a próxima. Olha só, agora já dou a segunda volta na revisão, hein? Começando então, de novo, exercício número 2. Número 2. Olha só, sabe-se que em um grupo de 10 pessoas, o livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B foi lido por 4 pessoas. Podemos afirmar corretamente que esse grupo... Então, vamos lá, gente. Vou desenhar aqui o universo. Gente, já no universo, eu vou escrever aqui 2 casos extremos já, tá? 2 casos extremos. Quem leu o livro A e quem leu o livro B. Existem várias possibilidades. Mas olha só, então foram 10 pessoas. O livro A foi lido por 5 pessoas e o B por 4. Então poderia ser aqui 4, correto? E A, uma, porque aí ó, dá 5 pessoas que leram o livro A. Ou A, 5 pessoas e B, 4. Como o total de pessoas é 10, então o que a gente pode afirmar? Se o total de pessoas é 10, 5 mais 4 dá 9, então tem uma pessoa aqui fora. Aqui, ó, 1 mais 4 dá 5, e aqui tem 5 pessoas aqui fora. Podemos afirmar corretamente que nesse grupo, ó, pelo menos uma pessoa leu os 2 livros? Não necessariamente, olha esse caso aqui. Então, não necessariamente. Nenhuma pessoa leu os 2 livros? Nenhuma pessoa leu os 2 livros? Não, pelo menos, ó, tem pelo menos uma. Nenhuma, pode ser que leia, pode ser que sim, pode ser que não. Então, vamos embora. Então, quer dizer que não dá para afirmar, né? Isso aqui. Se pode ser que sim, pode ser que não, né? Não dá para afirmar. Pelo menos uma pessoa não leu os 2 livros. Pode ver, ó, que pelo menos uma pessoa não leu os 2 livros. Então, seria essa. Vamos ver a outra, ó. Todas as pessoas leram pelo menos um dos livros? Não, porque tem pelo menos uma pessoa que não leu os 2 livros. Uma outra forma de a gente fazer
seria assim, ó. Essa parte é bem abstrata também. Deixa eu colocar a resolução de preto. A gente pode pensar assim, ó. A, B e o universo. Seria, acho que até mais comum. Só que esse tipo de questão já é um pouquinho mais complicada. Olha só. 10 pessoas. 10 pessoas é a soma de tudo. O livro A, então vamos supor ó, que X pessoas tenha lido os 2 livros. Eu não sei quanto vale X, então X pessoas leram os 2 livros. O livro A foi por 5 pessoas. Então aqui ó, vai ficar 5 menos X. Então ó, tudo isso aqui ó, vai dar 5. O livro B foi lido por 4 pessoas. Então aqui ó, 4 menos X. São as pessoas que leram somente o livro B. E tem também, se eu somo isso aqui, tem também as pessoas que não leram nenhum dos livros, que eu vou chamar de Y. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou conseguir encontrar Y em função de X. Então, vamos somar, ó, 5 menos X mais X. 5 menos X mais X. Mais 4 menos X. Mais Y, tudo isso é igual a 10. Então, ó, menos X mais X cancela. 5 mais 4 dá 9. Então, 9 menos X mais Y é igual a 10. Passa para lá. Então, Y é igual a 1 mais X. Então, Y, ó, se Y é igual a 1 mais X, significa o quê? Significa que o Y tem pelo menos uma pessoa que não leu os 2 livros, uma vez que a interseção nunca vai ser negativa. A interseção nunca vai ser negativa. Então, o x sempre vai ser maior ou igual a zero. Quem é o x? O x é y menos 1. Ó, então, quer dizer que y menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Então, o y tem que ser maior ou igual a 1. Então, você poderia pensar dessa forma também, tá? Sem problema nenhum. A gente até fez exercício assim no começo do ano. Beleza? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil? Fala para mim. Às vezes o pessoal já fez essa questão, já pesquisou. Olá, Maria Luísa fechou fácil. Vamos fazer mais um? Mais um de função, olha só. Olha só o que diz. Sabendo que A é um número real, considere a função f de x igual a x mais 2, definida para todo número real x. Se f da f de 1 é igual a 1, então ele quer saber quanto vale o A. Então, vamos pensar, gente. Quanto vale a f de 1? A f de 1. No lugar do x eu coloco 1. Então, a f de 1 é A vezes 1 mais 2. Então, a f de 1 vale A mais 2. Esta seria a f de 1. Só que o autor ele pede a f da f de 1. A f da f de 1. A f da f de 1 seria f da f de 1.
A f da f de 1, segundo o autor, vale 1. A f da f de 1 vale 1. E a f de 1 vale a mais 2. Então, quer dizer que a f de 1, que vale a mais 2, a f de a mais 2, é igual a 1. E quanto vale, ó? Se a f de a mais 2 é igual a 1, basta eu colocar no lugar do x o a mais 2. Se eu colocar o a mais 2 no lugar do x, eu obterei a vezes o x, que vale a mais 2, o a vezes o x, que vale a mais 2, mais 2, que é esse mais 2 aqui. Tudo isso é igual a 1. Fazendo a distributiva, eu obterei o seguinte: a quadrado mais 2a quadrado mais 2a mais 2 é igual a 1. Passa para cá. Então, quer dizer que a quadrado mais 2a mais 1 é igual a 0. Então, ó, esse cara aqui é um produto notável. Ou você lembra que era um produto notável, ou faz pelo discriminante. Como da última vez eu fiz pelo produto notável, eu vou fazer dessa vez pelo discriminante para você ver que dá certo. Mas já seria direto, ó, a mais 1 ao quadrado igual a 0, então a igual a menos 1. Pelo discriminante é bem pior, mas dá certo também. Discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Discriminante é igual a 4 menos 4. Sempre que o discriminante for zero, você está diante de um trinômio quadrado perfeito. Aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, sempre que você tem o discriminante, você está diante de um trinômio quadrado perfeito. Bem, então, o discriminante seria igual a zero. E o A é igual a menos o B, mais ou menos raiz do discriminante, no caso é zero, sobre 2 vezes o A. O A, no caso, é 1. Então, o A é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, A é igual a menos 1, corresponde à alternativa A. A outra possibilidade de fazer é lembrar que isso aqui, ó, é um quadrado perfeito. Então, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É A mais 1 ao quadrado. Então, A mais 1 ao quadrado é igual a zero. Se A mais 1 ao quadrado é igual a zero, então A mais 1 é igual a zero, portanto, A é igual a menos 1. Daria exatamente a mesma coisa, com muito menos trabalho. Precisa lembrar aí dos trinômios quadrados perfeitos. Bem? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil, hein? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Bom, gente, acredito que vocês estejam um pouco cansados. Então, vou encerrar essa aula.